Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e hoje eu vou conversar com meu amigo Gilberto Camagos, que é Country Manager da Solax. A gente vai falar de tudo um pouco, né? Mas antes, quero agradecer a sua presença aqui. Seja bem-vindo à casa do Canal Solar. Imagina, a honra é toda minha de estar aqui com você, participando desse Papo Solar. Gilberto, antes da gente falar, né? Você que é bem ativo ali nos grupos, então a gente vai falar de diversos assuntos aqui do mercado. Queria entender como que foi a sua vinda para o mercado de energia solar, né? Como que surgiu essa oportunidade? Tá. Érica, eu caí no solar de paraquedas. Aconteceu o seguinte, eu morava nos Estados Unidos em 2009, de 2009 até 2012, mais ou menos. E aí, o pai da minha esposa, o meu sogro e o meu cunhado resolveram abrir uma fábrica de módulos fotovoltaicos. O meu cunhado trabalhava para uma empresa de telecomunicação, lá de Uberlândia, e ele trabalhava no laboratório de desenvolvimento de novas tecnologias. E lá ele teve a informação que o pessoal queria começar a mexer com energia solar, alguma coisa, e ele teve a ideia de fabricar módulos fotovoltaicos para fornecer para essa empresa. Isso em 2012? Isso em 2010. 2010, Eu ainda estava lá sem saber de nada. E aí ele teve essa ideia, ele foi no meu sogro e falou, pai, vamos produzir essas placas e vamos vender para a empresa? Meu sogro, vamos, como é que faz isso? Eu sou fazendeiro, trabalho em banco, não tenho nem ideia. Meu cunhado, ele é meio professor pardal, ele tem muita competência técnica, inteligente pra caramba. Falou, não, deixa que eu cuido disso. E aí ele foi e fez uma engenharia reversa no módulo fotovoltaico da Bosch, na época. Nossa, Bosch? É. Gente. E desenvolveu, entendeu todo o processo. E com isso ele criou uma linha de produção do zero. Ele criou todo o maquinário. E aí começaram ali as primeiras prototipagens, tentativas e tudo mais. E nesse período eu trabalhava nos Estados Unidos com produção de vídeo, marketing. E não estava no momento tão interessante lá. A gente acabou de ter um filho nos Estados Unidos, eu e minha esposa. E falou assim, vamos voltar para o Brasil, cuidar, tem família lá. É legal ter uma rede de apoio para cuidar da criança. Eu falei, bora. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com solar. Eu falei, vamos ver. Eu já tinha um passado voltado com sustentabilidade, que eu já trabalhei com coisas assim. Falei, bom, tá no meu universo. E eu cheguei. Quando eu vim para trabalhar na fábrica, eu tinha noção zero de eletricidade. Eu tinha medo de trocar lâmpada e tomar choque. Entendeu? Eu era assim também. E aí fui aprendendo. Então começou ali aquele processo de aprender fabricação, ajudar no processo de compra dos materiais, buscar insumos e tudo mais. Enfim, viramos uma montadora de módulos fotovoltaicos. Então os primeiros produtos começaram a sair em meados de 2013. E em 2014 eu participei do primeiro evento de solar em Porto Alegre. Era uma feira, acho que foi na Fierg lá. E tinha, assim, vários europeus querendo vender seus produtos, uma meia dúzia de gato pingado. Foi até lá que eu conheci o pessoal da B-Solar. Foi a primeira vez que eu vi o Sawaia na vida. E aí lá eu conheci eles e, como um bom mineiro, né, eu escuto mais do que eu falo. Cheguei, o pessoal falando tudo mais. Aí, de repente, eu soltei na roda, né? Eu tenho uma fábrica de módulos fotovoltaicos lá em Minas Gerais. A roda inteira parou pra mim e falou assim, como assim? Você tem uma fábrica de módulos aqui no Brasil? Tenho. Mas onde? Como que você fabrica isso? Como que é a produção? Eu falei, a gente fabrica em torno de uns 10 módulos por dia. Aí que eles piraram. Eu falei assim, como assim 10 módulos por dia? Você não tem escala, como é que você vive? Exatamente. Era mentira, era 3 por dia. Eu falei 10 só pra ficar bonito na foto, entendeu? E ainda assim, calma, não era ainda... E aí eles passaram pra mim que como que você vai falar, como que você produz 10 módulos por dia? Não existe. Eu captei a informação, voltei pra fábrica lá em Frutal, cheguei pro meu sogro e meu cunhado, falei assim, gente, para tudo. Fabricar módulo não é o caminho a ser seguido. Mas assim, com 3 módulos, né? Porque a gente tá aqui no número certo. Como que era a rentabilidade mesmo, o retorno? Não tava tendo o retorno. A gente não tinha experiência nenhuma de mercado. A gente não fez plano de negócio, a gente foi na raça, no peito. Então, se a gente pega histórico de outros fabricantes de módulos que investiram no Brasil, esses caras gastaram centenas de milhões para montar uma linha de produção no Brasil. Nós não gastamos R$200 mil para montar uma fábrica. Entendi. Então Entendeu? era por isso que também a escala era bem menor de produção. Consequentemente, nosso processo era basicamente artesanal, entendeu? E aí, qual que foi a lógica? A gente entendeu, depois desse evento, que para trazer... naquela época, os módulos eles eram de 250 watts, 240 watts. Então, naquela época, a gente entendeu que importar um módulo da Ingle, na época, que era a marca referência dessa potência, me custava em torno de R$700. O nosso produzido ficava 1.100. Para mim ter uma margem de lucro, eu tinha que vender por 1.400. Então, assim,
Então, lá atrás, eu já aprendi o que os grandes fabricantes que montaram fábricas no Brasil talvez não tenham visto, que o módulo nacional ia custar em torno de 30% a mais. E ainda a gente vê, né? Tem aí a última fábrica que a gente até visitou, mostrou aqui, a Sendi, que é uma fábrica que teve investimento nacional. A gente tem a BYD aqui na região próxima, que é o Canal Solar, né? Em Campinas. Mas tem que ter uma estratégia de negócio, tem que ter um aporte bem maior. Mas aí, qual que foi a solução, então? Falar, não, vamos fechar a fábrica? Quantas pessoas tinham nessa época? Éramos 3. Só vocês 3? Produzindo. A solução foi um reposicionamento da empresa, né? Nós deixamos de ser uma indústria e passamos a ser o que na época a gente se auto-intitulava de consultores de energias renováveis, né? De energia solar. E depois o mercado rebatizou essa função como integrador. Então a gente foi para o varejo. Deixamos foi pro varejo. A gente chegou a fabricar em torno de uns 300 kW de produtos, né? Então a gente tinha os módulos de 250 watts, 150 watts e 65 watts, até parecido com aquele ali, ó. Aquele pequenininho. E aí, depois, a gente acabou instalando a maioria desses módulos, outros a gente vendeu pelo Mercado Livre e começamos a nossa história. Mercado Livre mesmo? Mercado Livre... O aplicativo amarelo. Site amarelinho, esse mesmo. Gente... E desde 2014, vamos colocar, até 2019, eu praticamente fiquei aí na vida de integrador. Mas você não fazendo a instalação, porque aí... Sim. Fazer, então, você fez curso? Não, aprendi tudo sozinho. Então, assim, aquele medo que eu tinha de trocar uma lâmpada foi Venceu morrendo ele. com o tempo, instalando módulos fotovoltaicos. Gente, então você acompanhou o mercado, né? Você conheceu o Sawaia lá no começo, 2012, resolução, depois teve algumas modificações, atualizações. Como que foi para você ver esse crescimento do mercado, né? Os desafios, as oportunidades, mas também a gente aprende muito com as falhas, né? Até hoje, todo setor tem falha. Mas como foi esse desenvolvimento, fazendo uma análise? Eu tive a oportunidade de ver toda a história do setor, basicamente, né? Eu estava na reunião de onde nasceu a BGD, por exemplo, né? Que foi num evento, era a Ener Solar, não tinha Intersolar ainda aqui no Brasil. Então, estava eu, o Jomar, uma galera, várias empresas da antigo Jomar da Celtec. E dali surgiu a BGD. E fora isso, a gente viu a evolução da 482, que virou 687, e todo o desdobramento do mercado. Então, eu vivi alguns momentos, por exemplo, lá em Uberlândia, que depois que a gente passou a varejo, eu saí de Frutal, onde era a fábrica, e fui para Uberlândia, onde eu sempre morei. Lá em Uberlândia, a gente tinha concorrência direta com a Alsol, que era a empresa de referência, que depois, hoje ainda é referência, mas virou a Reenergiza. Nós éramos as únicas 2 empresas que tinha na cidade, né? E depois eu vivi aquele momento de onde tinha 2 empresas, de repente tem 40, tem 80 na cidade. Eu vi o boom dos integradores, depois eu tive a oportunidade de ver o boom dos distribuidores. E sempre acompanhando. Eu acho que aquele histórico de o mercado crescer 300% ao ano. Então, a gente viveu uma euforia, né? Que tive a oportunidade de participar. Tem um grupo de WhatsApp, que é o grupo que o João Marco criou, que por muito tempo era um grupo que era uma super referência. Assim, eram discussões de altíssimo nível ali, o pessoal trocando informações, o pessoal se ajudando. Um caso interessante, tinha momento que não existia estrutura para instalar módulo fotovoltaico no Brasil. Tinha apenas algumas estruturas importadas na época pela CISIS. Sim. E nós, por exemplo, acabamos desenvolvendo a nossa própria estrutura no mercado local. Então, assim, são desenvolvimentos... E hoje já tem fabricante vários, diversas. Não, hoje tem vários. Fabricantes que eram de outro segmento e aí abriu um braço de negócios voltado para o fotovoltaico. Tem fabricante que já nasceu no fotovoltaico. Então, você pode acompanhar ali. Isso é bem legal, né? Isso que você falou, tipo assim, várias empresas estavam em outros segmentos e vieram para o fotovoltaico. Desde as indústrias de alumínio que começaram a fazer as estruturas, empresas de informática, né, que viraram distribuidores de fotovoltaico. Em alguns casos, o fotovoltaico virou a principal operação. Exato. E ainda hoje a gente está vendo vários outros players de outros segmentos totalmente aleatórios vindo para o fotovoltaico.
Não, isso eu vejo, né? Diversas marcas, né? De telecomunicações, tem mais de 40 anos, distribuidoras que atuavam ali na parte de telecom, que tem muito ali, tem uma logística já estruturada, um processo, ou até importadores que, não, vou importar o inversor, que é, no caso, a área que você atua hoje, lá na frente é Solax, traz isso para o mercado. Então, você acompanhou também a vinda de marcas. Como que foi para o Brasil? Porque no começo você falou da Bosch, né? Quais eram as marcas? Como que você viu essa mudança de pensamento também de, olha, qual é a marca certa aqui para o Brasil? As empresas começaram a vir, as empresas mais da China, né? Sempre trazendo a Europa também. Mas como que foi essa aceitação desses equipamentos no Brasil? Você tendo como integrador, você acompanhou isso, né? Foi uma evolução. Os primeiros inversores que nós tivemos no Brasil eram, para conectar na rede, né? Eram os inversores da Mozo, né? B&B, que vendeu-se bastante desses inversores. Depois começaram a se popularizar o Fronius e o ABB. E aí, ali em meados, essas três marcas praticamente dominaram até 2017, mais ou menos. E depois chegaram os inversores da Canadian também, que na verdade eles eram inversores da Grovat, que vinham paginados como Canadian. E depois começaram a chegar as outras marcas. Então começaram a chegar a Canadian, começaram a chegar a Refusol, começaram a chegar a própria Grovat. A própria Solax também chegou nesse período no Brasil e várias outras. E, naturalmente, elas foram se consolidando aí com o mercado, né? A Sungrow também veio naquela época, foi uma das primeiras chinesas a chegar no Brasil após a Mozo e foram se consolidando, né? Tinha um trabalho muito interessante dos distribuidores. Acho que o mercado deve muito para a CISIS, entendeu? A gente tem que reconhecer isso, que a CISIS ela soube implementar uma apresentação de produtos, uma preparação de profissionais que o mercado não tinha qualquer tipo de referência em preparação. Então, naquele início, onde a gente viu um crescimento significativo da distribuidora, né, eles fizeram esse trabalho de fomentar marcas, preparar os profissionais para entrar no mercado. E, consequentemente, isso abriu as portas para que outros fabricantes começassem a chegar. Não, e como que foi? Era um mercado que não tinha normas, né? A gente tem a 482, a resolução ali com algumas normas, depois foram acontecendo as NBRs, mas como que foi para você que estava ali fazendo a instalação, a que você recorria na hora de fazer a instalação, né, a hora de dimensionar ali, fazer um projeto, como que era esse suporte? Hoje o integrador entra no YouTube, pega uma página de internet, vai lá, faz um curso, aprende. E antigamente não tinha toda essa estrutura. Naquela época, nem a própria distribuidora de energia sabia como processar um pedido de homologação. Inclusive, saber fazer a homologação era um diferencial de mercado, né? Pra gente, na hora que a gente vendia no varejo, saber fazer o processo de homologação hoje, né? Era diferencial. Não, mas hoje a homologação é padronizada, não tem tanto segredo. Mas naquela época era um diferencial. O pessoal tinha dificuldade em fazer isso. Mas onde que a gente pautava, pelo menos a minha empresa, onde que a gente pautava para executar uma obra? Bom senso, qualidade estética. Por estética, eu queria fazer uma instalação bem feita, então não deixava cabo jogado em cima do telhado de qualquer jeito, a gente tinha um cuidado, como naquela época ainda não tinha as estruturas adequadas, a gente buscava soluções de estrutura que ficassem bem feitas, entendeu? Então a gente carregava um pouco de responsabilidade, porque a gente tinha noção, desde aquela época eu estava entregando um produto que tinha uma longevidade na qual estava casando com o cliente. Né? Então, a empresa de varejo que está entregando uma usina fotovoltaica, ela está casando com o cliente dela. Então, vai da competência dela de manter a longevidade desse relacionamento. Então, a gente já tinha esse bom senso lá atrás. Então, a gente se atentava a isso para poder garantir que eu estava fazendo uma instalação bem feita. Eu fui atrás de engenheiros eletricistas experientes, principalmente na área industrial, para poder executar os projetos para a gente, porque na época a gente não tinha um engenheiro eletricista no corpo da empresa, né? Então, a gente ia, o que o mercado faz hoje, vai atrás, alguém para terceirizar esse serviço elétrico, eu não tinha referência nisso. E aí a gente foi galgando esse caminho até conseguir consolidar e estruturar uma operação que ficasse eficiente
e entregasse o que a gente buscava. Essa empresa existe até hoje? Existe. Eu não estou mais na operação, mas a família está lá tocando. Então, até hoje, os clientes que vocês atenderam têm suporte, Sim. continua tendo ali o pós-venda, né? Sim, não, são mais de 800 clientes já na carteira lá, né? A gente tem duas unidades, uma em Frutal e uma em Uberlândia, mas hoje eu já não participo da operação. Mas você, já que você atuou como integrador, né? As principais pessoas que assistem aqui o canal Solar, que buscam conhecimento e informação, é integrador. Como que você analisa o mercado dos integradores hoje no Brasil, em questão nos grupos que você participa, em questão de discussão? Como que hoje, se eu fosse definir o persona integrador brasileiro, quais são as características dele? Nossa, é muito variado. Eu acho que pelo fato de o Brasil ser um país de dimensões continentais, nós temos uma variedade cultural muito grande, né? Então, e o nosso mercado, por ser um mercado de barreiras muito baixas de entrada, qualquer pessoa entra. O que eu acho que nós estamos começando a ver pelo cenário atual do mercado é um divisor de águas, onde a capacitação vai ser cada vez mais exigente, né? Recentemente eu participei de alguns eventos, então as minhas apresentações é justamente voltado para esse lado, porque eu venho brincando, né? O integrador nada mais era do que um entregador de solar, e a era do entregador acabou. Por quê? Agora... A era do entregador acabou. Por quê? Como que o entregador funcionava? Ele resolvia entrar no mercado de solar. Ele encontrava alguns distribuidores, ele contava com o distribuidor para fazer o dimensionamento do sistema para ele. Ele não tem nenhum corpo técnico que faz esse dimensionamento, né? E aí ele vai lá, faz esse dimensionamento com o distribuidor, pega esse projeto, leva para vender para o cliente final. Aí o cliente final faz aquele leilão básico, né? Porque o cliente final ele tem um pouco de culpa nessa guerra de preço. Vamos até mudar um pouco o discurso. Vamos pegar uma empresa top, aquela que faz um atendimento minucioso nos mínimos detalhes. Ele vai lá, voa um drone em cima da casa do cliente, olha toda a metragem de cabo, dimensiona tudo bonitinho. Aí ele vai e faz aquela proposta linda, detalhada para o cliente. O cliente fala assim, nossa, que legal. Beleza, eu volto com você. Aí ele vai e liga para mais 10 empresas fazendo aquele não. Aí o próprio cliente pega a proposta e fala assim, eu quero isso aqui, ó. O cara não precisa nem dimensionar, o cliente já entregou de mão beijada para ele. Entendi. E às vezes é a proposta, por mais... Não, o cara entrega, eu quero essa aqui, ó, são X placas, tal inversor, tal, que essa empresa aqui já falou que isso aqui que é o bom. Então ele ganhou a consultoria da empresa top e vai fazer o leilão nas empresas meia boca. Entendi. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Com a nova lei, tem o fator simultaneidade, entendeu? Que não é só dimensionar a usina com base na média de consumo. Você tem que entender os hábitos de consumo do cliente. Exatamente. Então, os entregadores, eles vão ter que nichar. Eles precisam nichar onde que eles vão funcionar. Eles querem ser empresa de energia solar, então especializem em energia solar. Ele quer ser uma empresa de eficiência energética, onde ele vai entender hábito de consumo, hábitos de gasto do cliente, precisa de uma geração, onde é que esse cara consome, ele lava a roupa de dia, ele lava a roupa à noite. Que tal ele trazer o consumo, a maior parte do consumo dele para a hora que ele tem radiação solar para poder botar uma usina fotovoltaica? Na eficiência energética, ele vai botar medição de consumo, ele vai fazer medição de perdas, enfim... Pode virar um engenheiro de energia, inteligência de energia, ou seja, tem muitas áreas para atuar. Ele só precisa saber onde que ele vai, onde que ele quer, qual que é o buraquinho que ele vai se encaixar para poder trabalhar. Porque eu vejo o entregador, o RAP solar, indo ladeira abaixo. E o próprio primeiro trimestre que a gente teve esse ano já começou a dar uma limpa nesse pessoal. Por quê? Muitos desses pessoais que não estavam preparados para operacionalizar uma empresa, ou seja... ter um fluxo de caixa, ter uma construção de margem, entendeu? De fato, ter uma administração, aqueles caras que vendiam almoço para comprar janta, essa galera já quebrou. A gente até falou em várias conversas com o pessoal que muitas pessoas colocam a culpa do negócio não ter ido para frente a 14.300. E aí é uma discussão bem mais profunda, não é simplesmente a lei, não...
tem vários fatores, né? Mudança de governo, taxa de juros que também não está contribuindo, interferências internacionais. A gente teve um conflito aí que ainda não acabou, que mudou como o mundo pensa energia e tudo mais. E aí eu falo que é um grande filtro, né? A teoria do grande filtro. Quem vai passar é só quem estava realmente preparado. O que você disse é muito importante, porque como o mercado ele estava muito aquecido, a gente viu um boom em 2021, 2022, que falou, gente, durante a pandemia o setor de energia solar cresceu mais do que nunca. A gente viu 200%, você acompanhou, então você deve ter presenciado isso. E muita gente fazendo isso com pessoas, né? Até a gente já conversou aqui com vários entrevistados, o cara vendendo energia solar no mês seguinte, comprando caminhonete, comprando propriedades e não trabalhando o fluxo de caixa. E quando veio uma mudança no setor, junto com o cenário internacional que também impactou, a pessoa não tinha fluxo de caixa. Você falou, poxa, cara, mas você fez tanto de instalações em determinado mês, entregou tantos megawatts, provavelmente teve um faturamento alto, aumentou a equipe, agora está quebrando, porque a gente está vendo em relato em grupos, né, o pessoal falando, olha, minha empresa não está indo bem, vou ter que fechar. A gente teve algumas mobilizações já quase indo a Brasília por esse motivo. E a gente, até que ponto que realmente, né, foi o fator 14300 e até que ponto foi má gestão, né? A 14300, eu já digo que ela não tem nada a ver. A 14300, ela só mudou o ritmo da música. O pessoal precisa aprender a dançar agora. É só isso. Eu converso com bastante integradores, né? Aquele grupo que a gente tem lá do Triângulo Mineiro, eu converso muito com o pessoal. Dá um oi, pessoal do Triângulo Mineiro. Fala, pessoal. E os integradores, o cliente não pergunta da lei. Ele não pergunta de taxação. E os que perguntam entendem, entendeu? Que não, a 14300 não veio para aniquilar o mercado, entendeu? Outros fatores estão atrapalhando. A CEMIG em Minas, por exemplo, isso está atrapalhando o mercado. Agora a 14300 não, por quê? A 14300 ela só fez algumas mudanças na infraestrutura do mercado como um todo, mas ela só fez o solar deixar de ser um negócio excelente para ser um bom negócio. E ainda continua atrativa, até porque a gente até traz isso em vários discursos, a conta de luz continua a subir, né? A gente vê, não é só conta de luz, a gente tem que pensar também na sustentabilidade. Se não fizer mudanças em questões de clima, a pauta ESG está cada vez mais presente nas empresas, na conscientização da população. Veja aí governos estaduais, eu acho que o estado, não o federal também, mas eu vejo alguns estados apostando mais. O estado de Ceará está sendo um grande atrativo para o hidrogênio. O estado da Bahia também, Minas, que tem ali o berço, né? Não diria o berço, mas assim, a maior potência está ali em Minas. São Paulo também tem o estado apostando. Então eu vejo que realmente antes era um receptivo, né? A gente até falei aqui com o pessoal, antes a pessoa recebia o lead e hoje a pessoa tem que ir atrás do lead. Eu acho que ficou mal acostumado. Geração Nutella, entendeu? Não é o vendedor raiz que vai atrás. Faz prospecção e tudo mais. Tem um cara aí do mundo de negócio que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto. Ele fala assim, você tem o vendedor mandioca e o vendedor manga, entendeu? O manga, ele espera a manga cair do pé. O mandioca vai lá e arranca a mandioca da terra. Esse é o vendedor raiz. Vai atrás, entendeu? Ficar esperando cair no colo, isso não existe. Tá certo que o tráfego pago é uma ferramenta. Tem que saber utilizar. Só que ficar dependendo só dela, sua empresa não vai para frente, entendeu? E outra coisa, o pessoal reclamando. Lá atrás, quando eu entrei no mercado, quando eu estava nos Estados Unidos, que eu contei a história agora há pouco, eu estava lá, eu morava em Houston. Houston é a capital mundial de energia. Por coincidência, eu nasci lá, né? E aí eu estava lá trabalhando com marketing lá e tudo mais, produção de vídeo, e eu ficava assim, cara, todo mundo nessa cidade é engenheiro. Por que eu não fui fazer engenharia quando eu sou um idiota? E aí, eis que por uma ironia do destino, eu caí no mercado de energia solar. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, energia é o maior mercado do mundo. As duas maiores commodities do mundo são energia e comida. Sem energia você não produz comida, ou seja, a gente está no melhor mercado do mundo. Nunca uma pessoa vai deixar de precisar de energia. Nosso mercado não acaba nunca. E aí quando a gente olha para o solar, a gente tem outro fator. Além de ser onde a gente está no mercado de energia, a gente está no mercado onde não para de construir telhado. Entendeu? A geração distribuída, ela só está começando.
ela só está tendo alguns ajustes aqui para direcionar o mercado aqui para frente. Ou seja, as oportunidades só vão surgir. O pessoal pensa, vem a lei para atrapalhar. Se a lei vem para atrapalhar, a tecnologia vem para resolver. Entendeu? Se o problema é a taxação da rede, se o problema é incapacidade de injetar energia na rede, então é as baterias. Entendeu? Exatamente. A gente pode usar a Califórnia como exemplo, a gente pode usar a Austrália como exemplo. Outra coisa, a gente sempre aprende com a história. O nosso mercado é muito jovem. Vamos estudar os mercados solares de outros locais para ver o que aconteceu lá, porque provavelmente tudo isso vai se repetir aqui. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui já aconteceu lá fora. Dá para a gente pegar de lição e aprender a aplicar. A gente já sabe o norte do que vai acontecer, então dá para a gente se preparar. Entendeu? Então, é justamente aí que a gente começa a olhar, enxergar as oportunidades e ver como que a gente vai atuar. E inclusive, falando das baterias, mas antes eu queria falar com você sobre um ponto que você trouxe aqui a respeito da CEMIG, né? A gente, inclusive, fez algumas matérias com o apoio do grupo lá do Triângulo, que relataram as situações. E aí, eu queria ouvir a sua opinião, né? Os fatos foram, CEMIG informou que não havia capacidade, passou um tempo, algumas coisas aconteceram, agora a CEMIG consegue ter capacidade. E lá, quando ela falou que não tinha essa condição, é porque teria que ter obras. As obras não aconteceram, mas a capacidade voltou. O que mudou? Todo mundo me faz essa pergunta, Érica, mas eu não entendi. Lá vocês falaram, não, a CEMIG falou que precisa de obras. Aí, de repente, não precisa mais de obras e está recebendo pedido. Vamos comentar os fatos, que aí a gente não fica tirando nada da nuvem, né? Sim. Então, a CEMIG, após a virada da 14300, ela começou a barrar pareceres de acessos de qualquer porte, desde microgeração a mini geração. Usina de 2 kW estava sendo barrada até potências maiores. O que a CEMIG vinha alegando nas respostas às solicitações dos pareceres de acesso era que a rede estava com supercapacitação, né? Então não estava tendo capacidade de escoamento, e ela jogou essa bola para a ONS, né? Que dependia de avaliação da ONS para que pudesse liberar novos pontos de conexão. A ONS se pronunciou dizendo que ela não tinha nada a ver com a história e que era a situação da CEMIG, a CEMIG que tinha que cuidar da sua infraestrutura de rede para poder receber novas conexões. A gente sabe que Minas é um dos estados que tem a maior potência instalada, usufruiu-se com bastante revelia, né, regalia, a região norte do estado, né? Então lá tem fazendas e fazendas de mega geração, né? Giga geração. Tem grandes fazendas solares que parte a geração compartilhada também. Sim, é que em Minas nasceu o mercado de geração compartilhada pós 687, né? Então todo mundo resolveu fazer usina de 5 mega, tá tudo quanto é lado. E uma coisa que o pessoal começou a dar uma malandrada nesse processo foi fazer agrupamento de usinas, né? Os caras faziam, vamos supor, para não caracterizar uma usina de mini geração, faziam várias usinas de 75, por exemplo. Sim. E isso, obviamente, em alguns pontos, chega a sobrecarregar subestações. Aceitável, entendeu? Só que a CEMIG usou isso aí para sair amarrando todo mundo. E isso deu uma machucada significativa no mercado, né? Porque projeto nenhum está sendo aprovado. E na contramão disso, a gente está vendo a CEMIG se instalando usina à vontade, os projetos de vários megawatts. Só para quem não conhece, a CEMIG sim é um braço de geração distribuída da CEMIG. Exato. Então, eles com vários projetos em investimento sendo anunciados na mídia, não somos nós que estamos direto. A agência do Estado de Minas várias vezes divulgaram notícias. Além desse, projetos de geração centralizada sendo anunciados no Estado de Minas, a gente, por que os pequenininhos não podem ter ponto de conexão e a CEMIG pode? Se é a mesma rede. Né? E aí começou a ter uma mobilização, as associações começaram a se mobilizar. E não foi só a CEMIG que começou a fazer isso, a Energisa também começou a fazer isso em alguns estados, né? Cancelando parecer de acesso por conta de obras, enfim. A verdade é que essas distribuidoras, elas tinham que ter preparado a infraestrutura da rede delas para
se adequar, né, ao desenvolvimento Até porque geral. a EPE, que é a empresa de pesquisa, já trazia aí em seus estudos Sim. um avanço Sim. da tecnologia fotovoltaica, assim, Exato. fotovoltaica de maneira expansiva mesmo. Então não era uma coisa de, eu não sabia que a energia solar ia crescer, eu não sabia que a geração distribuída, os telhadinhos iam receber energia. Não tinha como a distribuidora falar isso. Então o que a gente viu? A gente teve um boom de vendas no fim do ano passado, por conta da virada da lei. Então, com isso, tem aí milhares, dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pareceres de acesso solicitados nos seus mais variados, nas mais variadas potências, né? Então, isso gera uma reserva de demanda da rede da CEMIG, a gente entende isso. Só que a CEMIG começar a bloquear parecer de acesso de usina de microgeração, onde o consumo da energia vai ser no local onde ela está sendo gerada, não faz muito sentido. Então você vê usinas de 3 kW, 4 kW, vamos botar usinas até 75 kW, que são microgeração. Vamos supor, um restaurante que tenha aí uma demanda de 13 mil kWh mês, ele vai instalar uma usina ali de 70 kW, mais ou menos. Sim. Aonde que isso vai impactar na rede da concessionária? Numa área urbana de alto consumo? Nada. Entendeu? Do jeito que a CEMIG está colocando, um adolescente que toma um banho mais longo vai derrubar a rede da CEMIG. Não faz sentido, porque ao mesmo tempo é aprovado em outros projetos da CEMIG, sim. Mas o que mudou? Né? Porque a gente, inclusive, conversamos sobre isso, né? Eu vi aqui no Canal Solar, a gente tem um e-mail para quem quer mandar pautas, né? redação@canalsolar.com.br, já deixa aí se você quiser mandar sua pauta. E a gente também tem o nosso WhatsApp. Eu sempre disponibilizo o meu contato, tá lá no site. Quer mandar mensagem? E o pessoal mandando para mim parecer de acesso, sempre com a mesma alegação. Que não consegue, a CEMIG disse que não tem como escoar energia. Não. E aí mudou. Não, na verdade não mudou. O que aconteceu foi, a CEMIG começou a machucar o mercado com empresas... Empresas estavam em vias de fechar, porque já está mais difícil de vender no primeiro trimestre. Além, o que vende agora a CEMIG não deixa conectar, então começou a gerar um problema sério no setor, entendeu? E aí, com isso, teve uma mobilização tanto das empresas, chegaram até mandar abaixo-assinado para o governador de Minas. Sim. Entendeu? Então, por conta disso, o mercado começou a se organizar, as próprias associações do setor começaram a se mobilizar também e começou a ter uma movimentação da CEMIG liberando algumas brechas. Ainda está estagnado. Isso não que eu ia tá... perguntar, porque a gente soltou a matéria, né? E a gente sempre ouve todas as partes. Sim. A CEMIG, a gente mandou um e-mail, eles pediram um prazo maior, a gente até aguardou essa resposta. E eles mandaram uma nota explicando por quê, mas que neste momento já está liberando alguns pontos de conexões, de geração distribuída e tudo mais. Mas eu queria entender na prática, né? Isso está acontecendo, inclusive se você é da região da CEMIG, coloca aqui o comentário, está acontecendo que você está conseguindo liberar lá no grupo, né? Se fazer aqui uma análise, o pessoal está conseguindo ou ainda está difícil? Começaram a ter algumas liberações, mas ainda está bem limitado. A gente ainda não viu nenhum parecer sendo liberado acima de 15 kW, por exemplo. Então as usinas maiores do que essas estão... Com essa alegação. Estão alegação de não liberar ponto de conexão. E eles seguem indicando a ONS como a retentora ali. A mesma desculpa. A mesma justificativa que foi dada anteriormente. Exato. E como você vê essa ação da CEMIG? Você acha que pode acontecer em outras regiões também? Eu acho que a CEMIG está abrindo um precedente para outras concessionárias de energias começarem a usar a mesma justificativa para limitar os pontos de conexão. E aí preocupa um pouco, né? Preocupa porque isso vai fazer... São dois problemas. Um é as concessionárias de energia inibirem o direito do cidadão brasileiro que está habilitado pela Lei 14.300, do ponto de conexão. Então, ela está ferindo uma lei aí. E segundo, está matando uma economia, que é uma economia pujante. Né, que tem aí milhares de empresas com milhares de empregos. Então, assim, é uma situação delicada, que a CEMIG eu vejo ela fazendo um laboratório onde outras concessionárias podem tomar isso como precedente para começar a gerar um problema. E aí entra o que eu falei, se a regulamentação vem para atrapalhar, a tecnologia vem para solucionar. Por quê? Ninguém é obrigado a ficar conectado na rede. Então...
como a gente já está vendo uma queda no preço de equipamentos. Então, os módulos fotovoltaicos já apresentaram uma queda significativa recentemente, nos últimos meses. A tendência é que inversores e baterias sigam o mesmo caminho. A partir desse momento que os equipamentos já estão com preços acessíveis para que possam instalar equipamentos híbridos, e lembrando que o híbrido ele funciona tanto on-grid como off-grid. Ele pode trabalhar só off-grid. Então, se o pessoal começar a falar assim, eu não quero mais a minha concessionária de energia, quiser viver na caverna, mas uma caverna energizada, ele pode. Mas o que você comentou, né? A gente vem discutindo muito o mercado de baterias, inclusive o Bruno Kikumoto, ele ama esse mercado, ele sempre pontua. O mercado de baterias, a gente citou aí a Austrália. Eu fiz uma matéria já faz um tempinho já, mas pra gente aqui nem tem um pedacinho do que acontece lá, né? Eles trabalham lá com as Virtual Power Plants, que consegue fazer todo um gerenciamento da energia que é gerada pelas residências, e as residências ainda são recompensadas financeiramente ou por meio de crédito de energia para dar essa energia para a comunidade no qual ela situa. Como que você vê nos próximos anos, qual que é a chance disso acontecer aqui no Brasil? Gigantesca. Que eu falei, a gente é um mercado muito imaturo, somos novos, então nós vamos repetir o que o resto do mundo está fazendo. É a tendência, não tem como fugir disso. Isso faz parte do ciclo de transição energética pelo qual o planeta está passando, entendeu? Então, esse é uma zona de conforto para nós na Solax, né? Porque é justamente aí que a Solax tem a sua maior referência. A Solax, ela tem a sua maior destaque global justamente no mercado de híbridos e armazenamento de energia. A Solax lançou o primeiro inversor híbrido do mercado asiático em 2013 e traz toda essa experiência. Então, enquanto outros fabricantes estão aí na sua primeira ou segunda geração de híbrido, a Solax está na quarta geração indo para a quinta. Então, é onde a gente está muito bem estabelecido. E, obviamente, a gente vai trazer todo esse know-how do mercado global para o Brasil. Ou seja, lá na Austrália, nós já somos referência. Então, é justamente o que você falou, são as Virtual Power Plants. O mercado, na Austrália, já aconteceu a saturação da rede de energia. Então, quem está armazenando energia em casa, ele tem um momento que ele está armazenando com a geração solar e está exportando para a rede para fornecer energia para as concessionárias. Sim. Porque ele ajuda a complementar a rede. Ou seja, aqui no Brasil, a gente ainda está no modelo arcaico de geração centralizada, aonde é usina hidrelétrica para lá, é termoelétrica para o outro lado, grandes fazendas solares, a eólica offshore. Isso é ruim? De jeito nenhum. Por quê? Uma matriz energética inteligente, ela é complementar. É usufruir das várias fontes de energias disponíveis para poder alimentar todo o setor. Hoje no Brasil, o segundo maior consumo de energia são as perdas. Então, sim, Nossa. As perdas ganham do consumo residencial, do consumo comercial. O primeiro maior consumo é a indústria, depois as perdas, entendeu? Então, isso é ridículo, a gente ficar perdendo energia nas linhas de transmissão. Então, quanto mais a gente trazer a geração de energia para perto do consumo, menos desperdício a gente vai ter e mais nós vamos ter a implementação de micro-redes, virtual power plants, que é o que já acontece lá fora. Ou seja, a geração distribuída é a forma mais inteligente de geração de energia. Mas aí tem que se repensar todo o setor elétrico, porque hoje, quando eu estava pesquisando sobre a Austrália, entendendo o mercado, como que funciona, até mesmo o relacionamento distribuidora, né? Não sei lá exatamente, são outros nomes, mas distribuidora com o gerador, né? O autoprodutor de energia, é totalmente diferente do que acontece no Brasil. Sim. Por exemplo, se a CEMIG hoje falar, não estou tendo como escoar. Na verdade, a CEMIG lá na Austrália falou, não está tendo como escoar, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um centro aqui, uma bateria. A ISA-CETEP já tem um projeto dando esse apoio à transmissão. Então, mais ou menos o mesmo sentido ali. Vou colocar uma bateria, não tem como escoar, então vamos fazer o seguinte, vocês vão mandar energia para mim, eu não consigo escoar. Vou armazenar. Na hora que meu pico de energia, que é o horário que não tem geração tanto de energia solar, no caso, após as 18, que é onde a galera volta para o trabalho, vai tomar um banho, vai ligar um ar-condicionado para assistir As baterias alimentam a rede. Exatamente. Então é pensar dessa forma, mas aí, não, precisa. Isso que é engraçado, né? Olhando assim, é tão simples, porque não é construir mais. É porque é o seguinte... É aplicar de forma diferente. É adequar. O que acontece?
as nossas redes, a infraestrutura de rede elétrica, tanto das linhas de transmissão quanto as linhas de distribuição, são antigas, são velhas, entendeu? Elas foram moldadas dentro do modelo de geração centralizada, onde você tem energia sendo gerada longe do centro de consumo, ela vem pelas linhas de transmissão, chegam nas subestações e são distribuídas através da linha de distribuição. O que precisa começar a ser feito? As obras de infraestrutura precisam passar por adequações já pensando nesse modelo da geração distribuída, da geração local. Não é que a gente vai eliminar a geração centralizada, não, ela é complementar. Então, quanto mais o operador nacional, a EPES, a Empresa de Pesquisa de Eficiência Energética do Brasil, eles organizarem um planejamento que leva para uma agenda de inteligência de eficiência energética, melhor a gente tem. Agora, um dos desafios que a gente tem, nós somos um país de dimensão continental. Aplicar isso no país inteiro é um baita desafio. Mas na Austrália foi possível. Mas a Austrália pensa o seguinte, 1/3 do país é habitado, o resto é deserto. É, deserto. Nos Estados Unidos também tem a aplicação de VPP, mas lá nos Estados Unidos também o setor é totalmente diferente. Mas lá nos Estados Unidos você já tem uma descentralização da energia, entendeu? E outra, a principal fonte de geração de energia é o gás natural, entendeu? Então, eles já passam por uma transição energética. No ano passado, por exemplo, teve um blackout no estado do Texas. O Texas, ele é o único estado isolado da rede. Então, ele só ficou no blackout porque ele era isolado, porque é uma cultura do estado. Isso porque os Estados Unidos já têm uma cultura de autonomia dos estados de gerarem políticas locais. Então, por conta disso, o próprio estado tinha esse isolamento. Hoje, eles já buscam soluções tanto de solar como de outras fontes energéticas para não correr o mesmo risco. Aqui no Brasil a gente tem o SIM, né, que é o Sistema Interligado. A gente tem algumas situações que são totalmente remotas, aí a gente tem até um leilão de transmissão que vai ter para começar a entregar, principalmente ali na região norte, que é muito aplicado bateria com diesel. Então, a gente sabe que lá não é viável financeiramente do ponto de vista se fosse instalar aqui em São Paulo. Não tem por que eu instalar determinada bateria, se eu consigo ainda a rede, ainda compensa. Mas o norte é questão de não ter aquela entrega de energia. Isso que a gente tem no norte seria uma atenção também, ou a gente, não sei se você vai conseguir compreender, mas, por exemplo, lá no norte a gente tem um alto investimento. Tem até o programa Mais Luz Amazônia, que eu consigo subsidiar e fornecer para uma comunidade ribeirinha indígena bateria. Para acontecer aqui em São Paulo, seria só o custo da bateria ou precisaria de uma política também? Uma política ajuda, mas assim, eu não vejo subsídio vindo para uma política desse lado. Para armazenamento, não. Para armazenamento, numa região onde se já tem um desenvolvimento econômico. O que eu vejo o mercado de baterias está começando agora. Entendeu? Então, eu vejo a gente voltando lá para 2014, quando o solar estava começando. Então, lá atrás, a gente vendia o quilowatt a R$10, R$8 e tinha quem comprava. A bateria hoje, ela tá com um quilowatt um pouco mais alto. Vai ter quem compra, são os early adopters, o pessoal que começa a comprar para testar, entendeu? E como que a gente vai ver esse laboratório? Vou dar um exemplo aqui na região de São Paulo. A região de Barueri, que é onde tem uma alta renda per capita, condomínios de luxo, é uma região que tem uma má qualidade de energia. Tem constantes quedas de energia naquela região. Então, o cara que tem uma casa de 5 milhões de reais não vai se importar em gastar 100 mil para não ter problema com energia. Para o ar-condicionado dele não parar de funcionar. Entendeu? Então, esse é o perfil que vai começar a investir. E não é só esse. Vamos pôr. Hoje você tem, por exemplo... Vamos ficar no setor solar. Hoje, nos canteiros de obras das usinas de grande porte, o pessoal, às vezes, não tem acesso à energia. Então, eles têm geradores a diesel para poder alimentar o canteiro de obras. Numa obra de 3 mega, por exemplo, de uma usina de 3 mega, o pessoal tem um custo aí de pelo menos, varia de 4 a 6 mil reais de diesel por semana. Além de ter um técnico específico para fazer esse manuseio, transporte. Se esse cara derruba uma gotinha de diesel no chão, é crime ambiental. Então tem todo o cuidado que tem um problema. Hoje já é viável, cara, já tem os módulos fotovoltaicos lá. Ele bota um banco de baterias para alimentar o canteiro de obra, fica mais barato do que toda essa dor de cabeça com diesel. Você foi pensando aí, eu falei, gente, dá para virar um nicho, se já não tem, né?
Porque a gente vai viajando aí pelo Brasil afora, a gente vê caminhões com geradores a diesel, para lá e para cá. Né? A gente tem uma obra próxima à residência que tem lá o banheiro, tem um escritório de container, tem um gerador diesel do lado. Eu fico pensando, poxa, é legal. Inclusive, até fui em um evento recentemente de veículos elétricos, bem legal. Só que toda a energia era por meio de um gerador diesel. Aí eu fiquei pensando, a gente falhou aí. A organização Sim. podia ter pego uma bateria. Só que eu comprar uma bateria para ir um dia de evento não compensa. Então, uma pessoa ter um aporte financeiro para comprar essas baterias e fazer esse tipo de aluguel, né, de uma bateria já aclopada com... Faz a conta, ó. Usando esse exemplo do canteiro de obra de uma usina solar. Se o cara gasta 6 mil por semana com gerador a diesel... 24 por mês. Pois Só é. de combustível. Ele bota um banco de bateria para alimentar um canteiro de obra com menos de 150 mil reais. Bem menos que 150 E não é mil para reais. uma vez, né? Porque aquela bateria, quanto é... Ele pode... Não, uma empresa EPCista que faz obras constantes, ele leva essa bateria de obra em obra. Onde ele for, igual o banheiro. Exato, igual banheiro químico. É, banheiro Exatamente. químico. Não, é bem interessante. A gente vai conversando aqui, vai entendendo, né? Se a pessoa que está assistindo aqui já tiver um investimento alto, olha, já dá para colocar, se já não está fazendo, né? Sim. Mas essa parte de mercado de energia solar, baterias, o que mais? Porque, embora o mercado de baterias hoje no Brasil ele não é totalmente... não está acontecendo, lá fora já acontece. Não, lá fora, você pega países como os Estados Unidos, quando se instala um inversor string, normalmente ele é híbrido. Na Europa, a mesma coisa. Já vem preparado, já. O número de instalações de inversor string convencional já caiu significativamente, porque nesses mercados o pessoal já entendeu que lá na frente ele vai botar uma bateria na casa dele. Hoje aqui no Brasil tem alguns integradores que no discurso eles já fazem isso. Sim. Olha, compensa mais você colocar um inversor híbrido, por mais que você não tenha como colocar uma bateria agora, mas é algo futuro, pensando também em mobilidade, que tem uma sinergia muito grande, né? A gente tem aí algumas metas de carbono, as montadoras se posicionando também. Tem montadora aí que decidiu não vai fazer mais carro só a combustão, né? No máximo um híbrido. Mas indo para fora, né? Você falou aqui para mim antes da gente começar a entrevista, você vai para a China para ver o que tem de novo lá. Mas o que você já vê de novo lá fora, na China, que é o berço aí da fotovoltaico, os Estados Unidos, que também tem um mercado muito forte, a Europa como um todo. O que você acha que vem aí para os próximos anos em questão de sinergia de energia solar? Olha, o que eu vi lá atrás, vou buscar referências nas minhas visitas a feiras internacionais. A minha primeira visita à feira internacional foi na Intersolar de Munique em 2018. E naquela feira eu vi muita novidade. Então era a introdução da sinergia do solar com a mobilidade elétrica, veículos elétricos, patinete elétrico, o início da introdução de baterias, alguns módulos, foi a introdução dos módulos de maior potência. Então essas foram algumas das novidades que eu vi lá. Ano passado eu estive lá de novo na Intersolar e a única novidade que eu vi era que todo mundo vendia bateria. Foi a única novidade que eu vi. Sem exceção. Sem exceção. E todo mundo, eu digo, fabricante de módulo. Então, por exemplo, os fabricantes de módulos já entenderam, todo fabricante de módulo já vende um packzinho de energia. Um inversor com um pack de inversor e baterias. Por quê? Os fabricantes de módulos já entenderam que eles podem ser uma solução all-in-one. Ele entrega módulo, inversor e bateria. Não, entendeu? é porque o all-in-one que a gente conhece é o inversor, É o inversor com a bateria. com a bateria, mas o que os fabricantes de módulos entenderam, eles podem ser o one-stop shop. Compra tudo com eles, entendeu? Tanto é que a Solax, inclusive, é fornecedor de alguns deles, entendeu? Mas por que isso? Porque todo mundo já entendeu que na virada da transição energética, armazenamento é um ponto-chave, entendeu? E por questões do próprio modelo de negócios, dos módulos fotovoltaicos, que tem um risco alto, que um módulo basicamente é uma commodity, né? Então, O pessoal fala muito se isso. trabalha com volume com margens baixíssimas. Quando eles trazem inversores e baterias, eles estão agregando valor à empresa, à operação do negócio deles. Então, essa foi a novidade que eu vi. Todo mundo está vendendo inversor e bateria, entendeu? Eu tô curioso para ver o que vai estar na SNEC esse ano. Então, Não, acho que todo mundo, né? Porque a lógica dos eventos é a seguinte, igual a gente comentou aqui antes do início. A SNEC é o local onde todas as novidades surgem, porque os fabricantes todos estão na China, basicamente. Né? Mesmo que os escritórios sejam europeus ou de outras origens, todas as novidades surgem no mercado chinês. Então, ali é onde o mercado vai validar.
O que é validado ali na China, ele vai para a Intersolar de Munique. Então, tanto é que a feira acontece depois, né? Então, acontece isso. Depois da Intersolar, você tem a SPI nos Estados Unidos, que é onde você tem tudo que foi validado para o mercado americano. E depois você tem uma rebarba, que é a Intersolar dos Estados Unidos, que você tem um restinho ali do que teve. Então, aí essa ano basicamente... que vem para South America. Ano que vem para a Intersolar. Não, na verdade, na Intersolar do Brasil, a gente já começa a ver alguma coisa do ano anterior da de Munique, entendeu? Então, por exemplo, ano passado eu fui na Intersolar de Munique, eu não vi muita coisa do que eu vi... No Brasil, eu não vi muita coisa do que eu vi lá, entendeu? Então, acho que vem para esse ano. Por exemplo, na Intersolar do Brasil do ano passado, o que a gente viu foi um boom de distribuidor. A gente não viu tanta novidade em produto. A gente viu um aumento gigantesco do número de distribuidores de equipamentos. Tanto que a gente faz a cobertura, né, da Intersolar os 3 dias, fico andando para lá e para cá, 25 mil passos cada dia. E aí eu percebi, porque teve um boom de stand, aumentou muito mas não aumentou em fabricante, aumentou... Não. Os fabricantes são os mesmos. Lógico, tinha alguns fabricantes... Um ou outro aparece. Um ou outro que apareceu, que tinha ali no Brasil, que a gente já via a marca em algum distribuidor, mas não tinha representatividade aqui no Brasil. Mas realmente, distribuidor foi o que puxou ali a ala do que estava junto com bateria, veículo elétrico, tinha bastante distribuidores novos ali. Sim. Vamos ver o que vai vir esse ano, né? Exatamente. Tô ansiosa também. Eu acho que nesse ano, acho que a gente vai ter uma redução significativa do número de distribuidores. Eu acho que são sinais do momento atual do mercado. Eu acho que com a 14300 a gente vê o mercado se readequando para virar um mercado normal. Acho que a época do 300%, do crescimento de 300% ao ano acabou. Eu acho que agora a gente deve virar um mercado normal que deve ter seus 20%, 30% de crescimento ano a ano, entendeu? E acho que tem muitas novidades por aí. E eu quero saber, quando você voltar lá da Snack, quais foram as novidades. Se você já quiser mandar lá, a gente vai informando a galera aqui. Não, pode, eu faço uma correspondência extraoficial com vocês no canal para falar o que está acontecendo por lá. Perfeito. Gilberto, olha, eu amei conversar aqui. Eu sempre converso com você sempre falando o que está acontecendo no mercado. Para mim foi um privilégio bater esse papo aqui, trazer aqui para o pessoal também, entender um pouco mais sobre o mercado, ter essa visão sua de que começou lá em 2014 e atua até hoje, ou até um pouco antes, né, já dando algumas informações aí. Essa fábrica de módulos de 3 módulos por dia também mostra o que você está disposto a aprender. Não é, poxa, vamos tentar. Se não der certo, tudo bem, bola para frente, vamos tentar outra coisa. Eu acho que é o continuar, né, como que a gente fala, né, regularidade que traz os resultados. Isso é bem bacana, você mostra aí pra gente. E antes da gente finalizar o papo, eu sempre peço pra pessoa falar qual que foi a experiência que mais te marcou, que, poxa, essa experiência foi um ponto-chave, assim, na minha carreira no setor de energia solar. Cara, eu acho que... Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu adoro o programa, eu sempre estou assistindo com todos os convidados. Eu acho que vem gente de muita qualidade aqui. Então, eu acho que o privilegiado sou eu de fazer parte desse seleto grupo que vem aqui conversar com você. Obrigado pelo convite. Cara, sobre a experiência que me marcou, foram várias, porque eu acho que, se for para destacar uma, foi ver o nascimento e o crescimento desse mercado. Mas... em destaque, ter tido a oportunidade de passar por toda a cadeia do setor. Então, lá atrás, a gente inventou de ser indústria fabricando módulo fotovoltaico. Depois eu vi que não deu certo, eu virei integrador. E nessa de virar integrador, eu fui instalador, não fui engenheiro porque eu não assinei projeto, né? Mas eu fui engenheiro porque eu tive que desenvolver estrutura de fixação. Então, passar por toda essa experiência. Depois eu tive a oportunidade de também ser um distribuidor também. Eu participei de uma franquia de distribuição. Depois eu vim para o mundo dos fabricantes. Então eu tive a oportunidade de atravessar a cadeia como um todo. E voltou para a indústria. E voltei para a indústria. Então eu sei onde o calo de cada um aperta, entendeu? Então eu acho que essa é o que mais me marca. Ter tido esse privilégio de passar por toda a cadeia e por toda essa trajetória ter feito grandes amigos no setor. Então, hoje eu tenho amigos do setor que vão pro resto da vida. Então, acho que isso aí é o que eu trago de mais valioso para mim do mercado. Já coloca a hashtag aqui, amigo do Gilberto.
Olha, muito obrigada, viu? De verdade, a casa está aberta e sempre que você quiser voltar para a gente bater mais papo sobre o setor de energia solar. Eu que agradeço e conta comigo para contribuir no que for necessário. Obrigada. Pode deixar que eu vou chamar assim. Pode chamar. E você que acompanhou o Papo Solar até agora, já deixa o seu like se ainda não fez. Já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade sobre o mercado fotovoltaico. Até a próxima!